Imagina só a cena. Alguém chega e fala que, por dezenas de milhares de anos, o cérebro humano não ficou maior, mas, na verdade, encolheu. É algo que vai contra tudo que a gente pensa, né? Pois é. Então, bora mergulhar fundo nisso e tentar desvendar um dos paradoxos mais incríveis da nossa evolução. É que essa pergunta aí, nossos cérebros diminuíram, só meio esquisita, né? A gente sempre ouve que cérebro grande é sinal de inteligência. Só que os fósseis e os dados dos ossos contam uma história bem diferente. Uma que vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia. Pois é isso mesmo que está na tela. Cerca de 10%. Nos últimos, 30, 40 mil anos, o volume médio do cérebro humano diminuiu mais ou menos isso aí. E olha que louco, essa redução aconteceu justamente quando as sociedades complexas, como as nossas, começaram a aparecer. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente descobre que não estamos sozinhos nessa. Os animais domesticados, tipo cães, porcos, também passaram por algo muito parecido. O cérebro deles também encolheu. Isso, claro, levanta aquela pergunta: será que a gente, de alguma forma, se domesticou? Para a gente conseguir entender o que aconteceu com a gente, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos animais. A história deles é, digamos, mais direta. É ela que vai dar a base para a gente entender o nosso próprio caso. Olha só esses números. Não tem como negar. Os cães, por exemplo, podem ter um cérebro até 30% menor que o dos lobos, que são seus ancestrais. E a mesma coisa acontece com os porcos, se a gente comparar com os javalis. É um padrão que se repete, sabe, em várias espécies. E esse fenômeno todo tem até nome, sabia? É a chamada síndrome da domesticação. Pensa nela como um pacote de mudanças que aparecem quando os animais são selecionados, seja de propósito ou não, para serem mais dóceis, mais tranquilos, em ambientes que os humanos controlam. Então, o ponto principal é o seguinte: imagina um ambiente seguro, com comida garantida, sem predadores. Para que ter um cérebro gigante que gasta uma energia danada e está o tempo todo ligado para vigilância e agressão? Não precisa, né? Ele se torna meio que um luxo desnecessário. E aí a evolução faz o quê? Ela vai para o caminho da eficiência. No fim das contas, para os animais, a história é bem simples. Um ambiente com menos desafios levou a um cérebro menor e, vamos dizer, mais simples em suas funções. Foi quase como um downgrade cognitivo em troca de mais segurança. Mas é aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Agora a gente vai olhar para o nosso lado da moeda e a gente vai ver como essa mesma redução aconteceu com a gente. E olha, já vou avisando, o resultado é exatamente o contrário do que a gente acabou de ver com os animais. E aí que entra o grande paradoxo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Enquanto o volume do nosso cérebro estava diminuindo, o que estava acontecendo no mundo? A complexidade cultural, a tecnologia, a organização social, tudo isso explodiu. A agricultura, cidades, a escrita, tudo, absolutamente tudo isso aconteceu enquanto o nosso cérebro estava ficando menor. E aqui está a chave para resolver esse mistério todo. A mudança no cérebro humano não foi só de quantidade, de tamanho, foi de qualidade. Não se tratava de perder capacidade, mas de, reconfigurar todo o sistema para ele ficar mais eficiente e, no fim, mais poderoso. Os cientistas têm algumas ideias sobre como isso aconteceu. Basicamente, são 3 pontos principais. O primeiro é a autodomesticação. Ou seja, os próprios grupos humanos começaram a favorecer gente mais cooperativa e menos agressiva. O segundo ponto foi uma reorganização interna do cérebro, como se ele tivesse se religado para novas tarefas. E por fim, o terceiro, um salto gigantesco na eficiência de energia. A melhor analogia que eu já ouvi para isso é a da computação. Pensa assim, a gente saiu de um cérebro que era como aqueles computadores antigos, gigantes, que ocupavam uma sala inteira, para um cérebro que é como um smartphone de hoje. Menor, super integrado e, nossa, incrivelmente mais poderoso. Beleza, agora que a gente viu os dois lados, vamos colocar essas histórias uma do lado da outra. Porque é impressionante ver como o mesmo fenômeno, que é o cérebro diminuir, levou a resultados mas tão diferentes. De um lado, a gente tem a simplificação. Nos animais, o cérebro menor significou um comportamento menos complexo. Do outro lado, a gente vê a sofisticação. Nos humanos, o cérebro menor veio junto com uma explosão de cultura, de linguagem, de pensamento abstrato. É o oposto. Essa tabela deixa tudo bem claro. Olha só as diferenças. O que moveu a mudança nos animais? Um ambiente seguro. E nos humanos? A complexidade social, a cooperação. O mecanismo nos animais foi só diminuir o tamanho. O nosso foi reorganizar tudo, buscar eficiência. E o resultado final? Bom, nos animais a capacidade diminuiu, na gente ela aumentou.
E isso é super importante de entender. O cérebro humano foi moldado por coisas que simplesmente não existem no mundo animal. Linguagem complexa, a capacidade de passar cultura de geração para geração, tecnologia, pensamento abstrato, foram essas pressões que fizeram a nossa evolução seguir um caminho completamente único. Então, para a gente amarrar tudo isso, chega a ser irônico, né? Mas longe de ser um passo para trás, o encolhimento do nosso cérebro é, na verdade, uma das maiores histórias de sucesso da evolução. A gente pode pensar nisso como uma mudança total de paradigma. O valor do cérebro humano deixou de ser medido só pelo tamanho dele, pelo hardware bruto. O que importa agora é a eficiência, a velocidade e a qualidade das conexões da rede interna dele. Então, se tem uma coisa para levar daqui, é essa. A história do nosso cérebro não é sobre regressão, é sobre otimização. Não foi uma perda, foi um refinamento. O cérebro humano se tornou uma máquina de pensar mais específica, mais enxuta, mais rápida e muito mais poderosa, capaz de sustentar toda a complexidade da nossa cultura. Essa frase resume tudo perfeitamente, né? Um caso único em que a diminuição do volume foi acompanhada pelo aumento da sofisticação. É isso. A gente é a prova viva de que às vezes menos é, de fato, muito mais. Uma evolução que foi direto na direção da eficiência e da complexidade. E tudo isso nos deixa com aquela pergunta final para a gente ficar pensando. Se o nosso cérebro evoluiu para ser mais eficiente por causa das pressões do passado, o que será que as pressões do nosso mundo de hoje, esse mundo supermoderno, digital, estão fazendo com ele? Qual será o próximo passo dessa evolução?